Hoje, trago a vocês uma mensagem profunda sobre a graça divina, um presente inestimável concedido por nosso Deus amoroso, centrado em Jesus Cristo, o qual nos redimiu e perdoou os nossos pecados por meio do seu preciosíssimo sangue, conforme nos ensina a passagem bíblica em Efésios capítulo 1 versículo 7. A graça é um presente que recebemos de Deus sem merecer. Ao nos debruçarmos sobre essa sublime verdade, é crucial compreendermos que, embora para nós a graça seja oferecida como um presente gratuito, para Deus, ela custou tudo. A entrega extraordinária desse presente divino foi realizada por intermédio do seu amado Filho, Jesus Cristo. O termo grego utilizado para a graça é charis, e sua essência transcende a benevolência, o amor e o favor divino. A graça é, portanto, o favor imerecido e o amor incondicional estendidos a um mundo completamente indigno. Essa manifestação divina revela o caráter misericordioso e compassivo do nosso Deus. Nada fizemos para conquistar tal favor, é por isso que devemos enxergar a graça como um presente que nos foi generosamente concedido. Independentemente da gravidade de nossas escolhas e do aparente peso de nossos pecados, nunca estamos fora do alcance da graça divina. Em nossos momentos de aparente controle sobre nossas vidas, devemos compreender que, na verdade, nunca estamos livres da necessidade dessa graça transformadora. Ela está sempre disponível para aqueles que creem, pronta para nos envolver com seu manto redentor. A graça divina é um tema que perpassa toda a Escritura Sagrada, e ao explorarmos suas riquezas, encontramos inúmeras referências que destacam a centralidade de Jesus Cristo nesse magnífico plano redentor. Em João capítulo 1 versículo 14, somos lembrados de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, veio ao mundo cheio de graça e verdade. Ele é a personificação da graça divina, e por meio dele experimentamos a plenitude desse presente celestial. Em João capítulo 1 versículo 16, o apóstolo João destaca: porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Essa abundância de graça que recebemos de Cristo não é limitada, mas é derramada sobre nós incessantemente. Cada dia, somos beneficiados por uma sobreabundância da graça divina, que nos sustenta, nos renova e nos capacita a viver de acordo com a vontade do Pai Celestial. Portanto, ao nos aprofundarmos no entendimento dessa graça, somos desafiados a viver em constante gratidão e entrega aos desígnios do Senhor. A graça divina, como expressão do amor de Deus, é claramente evidenciada na obra redentora de Jesus na cruz. Em Romanos capítulo 5 versículo 8, Paulo nos lembra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte sacrificial de Jesus é o ápice da manifestação do amor divino, revelando a profundidade do compromisso de Deus conosco. Nesse contexto, a graça divina não é apenas um presente gracioso, mas também uma demonstração vívida do perdão que nos é oferecido pelo sangue precioso de Jesus. Em Efésios capítulo 1 versículo 7, somos lembrados de que fomos redimidos e perdoados dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa redenção é uma ação soberana de Deus, que, em sua graça abundante, nos resgata da escravidão do pecado. A cruz de Cristo é o lugar onde a justiça divina e a misericórdia se encontram de maneira sublime. Jesus, o Cordeiro de Deus, toma sobre si os nossos pecados, oferecendo-se como sacrifício perfeito para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, Paulo destaca essa maravilhosa troca. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. A redenção e o perdão proporcionados pelo sangue de Jesus não são meros conceitos teológicos, mas uma realidade transformadora que impacta nossas vidas diariamente. Somos chamados a viver em constante gratidão pela obra consumada de Cristo na cruz, reconhecendo que fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1 versículo 13. A compreensão profunda da graça divina nos leva a uma vida de santidade e consagração. Em Tito capítulo 2 versículos 11 e 12, Paulo ressalta: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça não é apenas o meio pelo qual somos perdoados, mas também o poder transformador que nos capacita a viver de acordo com os padrões divinos.
Ao explorarmos as verdades da graça divina, somos desafiados a abandonar o viver pecaminoso e a abraçar uma vida pautada pela retidão e piedade. A graça não é uma desculpa para a indulgência no pecado, mas um chamado à santificação e ao alinhamento com a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 6 versículos 1 e 2, Paulo questiona: que diremos, pois? Perseveraremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A graça divina não apenas nos justifica, mas também nos capacita a viver uma vida que reflita a glória de Deus. Jesus, como o centro dessa graça transformadora, não apenas nos liberta da culpa do pecado, mas também nos capacita a viver uma vida que o honre em todos os aspectos. Em Gálatas capítulo 2 versículo 20, Paulo declara: que estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa união com Cristo por meio da graça nos possibilita viver de maneira sobrenatural, não mais escravizados pelo pecado, mas livres para viver em obediência e amor a Deus. A graça não apenas nos salva do castigo eterno, mas nos capacita a viver uma vida de significado e propósito, alinhada com o plano divino para nossas vidas. A graça divina, ao ser compreendida em sua plenitude, também nos leva a uma profunda humildade. Reconhecemos que somos totalmente dependentes da graça de Deus e que, por mais esforços que façamos, não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa humildade resultante da compreensão da graça nos impede de nos orgulharmos de nossas realizações espirituais. Somos todos devedores da graça divina, e nenhum de nós pode reivindicar mérito próprio pela salvação. Isso cria um ambiente de amor e aceitação mútuos na comunidade cristã, onde reconhecemos a necessidade contínua da graça uns dos outros. Além disso, a graça divina nos chama a estender o mesmo amor e perdão que recebemos aos outros. Em Mateus capítulo 18 versículos 21 e 22, Jesus ensina sobre o perdão. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Assim como fomos perdoados abundantemente por Deus, somos chamados a perdoar os outros de coração sincero. A graça divina nos capacita a superar a amargura e o ressentimento, permitindo que o amor de Cristo flua livremente em nossos relacionamentos. Somos desafiados a ser agentes de reconciliação, seguindo o exemplo de Jesus em nossa jornada terrena. Em nosso caminhar diário com Cristo, a graça divina se revela como um recurso constante. Nos momentos de fraqueza, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que encontraremos auxílio oportuno. Hebreus capítulo 4 versículo 16. A graça não é apenas um evento passado, mas uma realidade presente que nos sustenta e nos fortalece a cada dia. Nossa oração deve ser como a expressa na introdução: obrigado, Pai querido, pelo teu grande amor e pela tua graça e favor em minha vida. Sei que não sou digno dele, mas mesmo assim, o Senhor me presenteia a cada dia com o teu favor. Te louvo e te bendigo pelas tuas bênçãos em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração reflete a gratidão e a dependência contínua na graça divina. Portanto, amados, que possamos mergulhar mais profundamente no oceano da graça divina. Que possamos compreender cada vez mais a extensão do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Que a graça divina seja não apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva e transformadora em nossas vidas. Que possamos viver em constante reverência e gratidão ao nosso Deus, que, em sua graça, nos concede a salvação e nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sempre conosco.